Penso que nós não podemos cometer o erro estratégico de continuar tratando a esquerda brasileira como sendo gente despreparada e que comete uma sequência de erros. Eles não cometem erro nenhum. Quem está cometendo erros somos nós. Eles têm uma estrutura muito bem organizada, todas as células inativas estão sendo ativadas. O comunismo sempre atuou de duas formas estratégicas, uma forma visível e uma forma invisível. Né? Quem é que manda efetivamente não é aquilo que está visível. Então, todas as vezes que tem uma estratégia, por exemplo, Valdir Maranhão chega agora e decreta alguma coisa que é aparentemente deslocada e ilegal. Dentro do âmbito comunista, isto é a face visível. A face visível nunca é a verdadeira. Nunca é o objetivo verdadeiro que eles intencionam atingir. Então, enquanto o Brasil continuar insistindo na ideia de negar peremptoriamente que os partidos de esquerda brasileiros e que o Brasil é dominado por um comunismo feroz, dirigido diretamente da Rússia, nós não teremos a menor capacidade de reação, porque sequer vai se conseguir entender o que está sendo proposto. Um ponto. Bom, o país não tem normalidade democrática nenhuma, porque esse país nunca foi uma democracia. Vamos lá, rapidamente aqui, algumas coisas. Como é que o neocomunismo do século XXI vai atuar? Ou por que as pessoas do Brasil têm dificuldade de enxergar o Brasil como um país comunista? Porque eles estão esperando que o comunismo, a ser colocado dentro do Brasil, seja o método comunista, como foi implementado em Cuba, na Bolívia, na Venezuela, na China, em qualquer lugar. Não é e não será, porque o comunismo tem uma elasticidade. Eu estava falando isso antes do vídeo cair. O comunismo não é uma ideologia. Esse é um erro crasso de entendimento. Ele não é uma ideologia. O comunismo é um movimento onde a ideologia faz parte deste movimento, se ela for útil ao movimento. Porque a partir do momento que ela não é útil ao movimento, vamos lembrar o seguinte, até a década de 80 e de 90, não entrava na pauta de nenhuma agenda comunista internacional defesa de meio ambiente, por exemplo. A partir da década de 80 e de 90, todas as defesas de meio ambiente são comunistas e são financiadas pelo movimento comunista internacional, inclusive o vegetarianismo. Então, quando a Marina Silva vem defender floresta, ela está em perfeito acordo com a agenda esquerdista internacional. Né? Então, assim, por que o comunismo internacional defende gente que é vegetariana? O que isso tem a ver com o movimento comunista? São essas coisas que aparentemente desnorteiam as pessoas, porque elas estão esperando uma agenda. Os conservadores têm uma agenda clara, distinta e notória. O conservador jamais pregará ou praticará a estatização, por exemplo. Mas esta visão não acontece dentro do ambiente comunista internacional, do movimento comunista internacional. O movimento comunista pode utilizar desde o capitalismo mais radical até o regime ditatorial mais radical. Então, esse é o cerne da questão. O que aconteceu no Brasil? Como é que funciona, teoricamente, os poderes de uma república? Bom, o Brasil não é uma república, exceto no nome. Né? É muito fácil da gente entender o que está, de certa forma, acontecendo dentro desse desmonte. Então, eu estava falando, no início do século XX, os estados a gente tem ideia de pátria porque a gente tem ideia de soberania. Se a gente tem ideia de soberania, é porque nós temos uma divisão de poderes e as decisões da nação são tomadas baseadas em critérios e em medidas de dentro, oriundas da nação, da elite pensante, da classe pensante daquele país em um determinado lugar. Pois muito bem, este fenômeno, a partir do século XX, todas as soberanias nacionais passam a ser desconstruídas através de tratados, de uma jurisprudência internacional. Existe uma série de coisas, né, do acobertamento de determinadas pautas dentro da produção científica internacional,
Para a gente ter uma ideia, somente 6 empresas no mundo controlam toda a produção científica internacional. 6 empresas no mundo. Né? Essas 6 empresas pautam, teoricamente não, elas pautam duramente tudo aquilo que vai entrar na defesa de mestrado e de doutorado. Esse é o ponto. Então, assim, ficar tratando a posição do Lindenberg Faria, outro dia, por exemplo, no Congresso Nacional, em que ele fala uma frase e o grupo repete. E os grupos, os movimentos sociais, as pessoas riem, kkkk, é um abestalhado. Não, ele não é um abestalhado. Aquilo é uma forma de esterilização coletiva. De produzir esterilização coletiva. Essa gente comunista não brinca em serviço. Eles não dormem e eles sabem perfeitamente o que estão fazendo. Enquanto isso não for levado a sério, né, que os diletantes somos nós, que não somos comunistas, nós só vamos ficar correndo atrás do prejuízo. E é um prejuízo muito sério. Então, assim, o que está acontecendo agora no Brasil? Primeiro, o Brasil não tem crise política. Essa é uma mentira que precisa de ser construída. Não existe crise nenhuma dentro do Brasil. Existe um projeto político criminoso, comunista, internacional, de destruição de toda a estrutura de soberania nacional. Esse é o ponto. Não há crise, não há corrupção no Brasil. A corrupção aqui é um pano de fundo. Existe desvio de dinheiro brasileiro para financiar governos totalitários internacionais para que a implementação da tomada da América Latina pelo grupo eurasiano e pelo grupo de Bilderberg seja efetivamente efetivado, como foi prescrito e acordado pelo Clube de Roma na década de 60, aonde eles dividiram o mundo em 10 zonas geopolíticas. O Brasil está inserido na 6ª zona geopolítica. Essa 6ª zona geopolítica é controlada pelo Foro de São Paulo. Isso é o que está em pauta. Pois muito bem. Como é que uma república funciona? Ela tem que ter, teoricamente, 3 poderes. Né? A questão é, o Brasil tem 3 poderes funcionando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito fácil de ver isso. Vamos entender o seguinte. A divisão de poderes se baseia em cada macaco no seu galho. Desculpe a força de expressão, não é? Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que encabeça o judiciário, ele pode editar, caso ele queira, a chamada súmula vinculante, que é um desempenho da função legislativa. Né? Entretanto, essa súmula não obriga o Congresso Nacional a aceitar essa lei que o Supremo coloca. Por quê? No que diz respeito à legislação positiva, a última palavra toca ao Parlamento. Isso significa dizer o seguinte, o que o Congresso fez, tirando o Eduardo Cunha, e o que o Congresso fez, modificando o rito do impeachment, é uma espécie de súmula vinculante. E não houve ninguém dentro do Parlamento que levantou-se contra esta medida juristocrática do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? A ideia e o critério de legislação positiva do Parlamento, por exemplo, não está funcionando em nenhum momento. Isso que hoje o presidente do Senado fez, esse pano de fundo do Renan Calheiros, como se ele fosse o salvador do processo do impeachment, as pessoas não estão entendendo que o Supremo Tribunal Federal descaracterizou de tal forma a Câmara Federal da República e passou toda a autoridade gerativa do Poder Legislativo somente para o Senado. A Câmara está esvaziada até o momento em que o Foro de São Paulo, de fato, assuma a presidência da Câmara da República. E eles vão assumir a presidência da Câmara da República precisamente para fazer passar a PEC 20, que vai instaurar o parlamentarismo no Brasil. Uma vez instaurado o parlamentarismo no Brasil, consoante foi colocado pelo Aloysio Nunes na PEC 20, que está parado no Senado, no Supremo Tribunal Federal, e que vai ser votada mais dia, menos dia, né? E se não for votada, vai ser votada por uma Câmara que não tem o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, isso inviabiliza qualquer candidatura cristã ou conservadora às eleições de 2018,
porque nenhum parlamento comunista permitirá Jair Bolsonaro, por exemplo, na presidência da República em 2018. Ora, o Brasil está brincando com a coisa. Então, enquanto continuar brincando que os comunistas não são comunistas, nós estamos sendo levados de roldão. Esse é um problema gravíssimo dentro da visão. Falta visão real do processo. Real. Em nenhum lugar do mundo onde os comunistas assumiram o poder, eles saíram por vias democráticas. Essa gente, durante todo o processo de impeachment, está atuando fora da lei, à margem da lei. E, para não dar muito na vista, tem um Congresso que, teoricamente, reage um pouquinho tentando segurar a lei. Não existe normalidade institucional nenhuma neste país. Isso é uma burla, isso é uma farsa. Vamos passar aqui alguns dados concretos. Quando uma república funciona, o que acontece? O que é o modelo do neocomunismo do século XXI? Bom, uma república correta, o executivo não legisla. O legislativo legisla e o judiciário simplesmente obedece à lei, né? Faz cumprir a lei. Como é que é feito o Brasil? Notadamente, o executivo, notadamente a partir da Constituição de 1988, que foi uma Constituição feita para não funcionar e é uma Constituição fabiana, de cariz comunista, feita para ser explodida por dentro, porque ela não funciona, ela tem contradições lógicas e conceituais absolutamente evidentes. Essas contradições são tão gritantes que, quando você lê um parágrafo desmente o parágrafo anterior. E é precisamente por conta dessa Constituição já fabiana e com contradições internas inerentes, que você tem que ir criando emendas à Constituição. Este é o processo. Porque ela foi feita para não funcionar e para ser contraditória de per si. Não é? Muito bem. Então, o que o Executivo brasileiro faz? O Executivo brasileiro legisla. Existe uma chuva de medidas provisórias. Uma chuva de medidas provisórias. O Legislativo, que deveria, teoricamente, apresentar projetos de lei no Brasil, portanto, o Legislativo é que deveria criar leis, não cria, porque ele fica submetido a essa chuva de medidas provisórias do Executivo. E o Executivo, então, legisla o tempo inteiro. O Judiciário, por sua vez, bate carimbo em todas as pretensões aberrantes do Executivo, com medo de não ter o seu Bolsa Família para juiz aprovado. Então, o que nós temos? Nós temos um quadro de tirania absoluta do Executivo. Agravando esse cenário, todo o imposto municipal e estadual vai para a esfera federal. Chegando na esfera federal, do Executivo Federal, o Executivo legisla com uma chuva de medidas provisórias, porque toda a recolha de imposto do Brasil vai precisamente para alimentar o leão do Executivo Federal. E esse leão do Executivo Federal constrange o Legislativo e não permite que o Legislativo legisle. É de tal forma sério o quadro brasileiro e de tal forma é uma burla o sistema eleitoral brasileiro e o sistema de representatividade brasileiro, que o Legislativo não pode legislar, ele não pode lançar projeto de lei, ou antes, ele só aprova lei proposta por parlamentares que compõem o chamado bloco governista. Se você não compõe o bloco governista, você não aprova praticamente nada. Vamos lembrar a pergunta que foi feita ao Bolsonaro no programa, eu acho que da Luciana Gimenez, quando ela perguntou para ele, bom, você tem não sei quantos anos de mandato, quantos projetos de lei você já aprovou? Ele falou, nenhum, ou um ou outro. Por quê? E a resposta que ele deu é absolutamente correta. Ele falou, por quê? Porque dentro do Congresso Nacional, os indivíduos que estão lá aprovando ou desaprovando os projetos de lei fazem parte do governo, e o governo não aprova nada que não seja do interesse do governo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma hipertrofia do Executivo e nós temos um nanismo do Legislativo e do Judiciário. E agora, um Judiciário que está aplicando a céu aberto medidas juristocráticas notórias e consabidamente comunistas, porque foram criados pela Rússia. E os juízes brasileiros calados.
Os parlamentares brasileiros, ou eles estão calados por ignorância, ou eles estão calados por conivência. Então, o que existe no Brasil? O Brasil é um país de falsários. Este é o cenário atual brasileiro. Né? Então, é preciso entender, de uma vez por todas, não há normalidade institucional democrática coisíssima nenhuma em nenhum país do mundo em que há independência real dos três poderes. O executivo não legisla, o legislativo atua e o judiciário não age de forma juristocrática. O que é o grau de corrupção do Brasil é endêmico? Precisamente por conta disso. Porque o sistema já foi feito para corromper. E qual é o grande corruptor do Brasil? O Executivo Federal. O Executivo Federal, a PEC do Aloysio Nunes, reforça o Executivo. Reforça o Executivo. L'Oréal. Então, este é, no meu entendimento, o ponto fulcral. Não adianta nada a população achar que Bolsonaro vai entrar em 2018. Não entra Bolsonaro, não entra Caiado, não entra ninguém. Ninguém. Enquanto nós não tomarmos um choque de realidade e, de fato, começarmos a tratar e a chamar comunista de comunista. E a entender que o movimento comunista, o Brasil não está lutando contra o comunismo do PT. O Brasil está lutando contra o comunismo da Rússia. Da Rússia. Este é o cerne da questão. E enquanto isso não for entendido com clareza, né, e com severidade, nada poderá ser feito. Absolutamente nada. Então, hoje, esse pano de fundo, o que essa gente está fazendo o tempo inteiro? Criando medidas juristocráticas. Essa atitude aparentemente deslocada do Waldir Maranhão é uma atitude de juristocracia. Concordo. Ele abre precedente para atitude juristocrática. Em nenhum momento o PT, ao longo de todo esse processo, agiu dentro da lei. Ele só age fora da lei. A quantidade de coisas fora da lei que o advogado-geral da União fez é absolutamente brutal. A quantidade de leis completamente ilegais que Dilma Rousseff lançou significa o quê? Se for verdade, e deve ser, e eu acredito que seja, não é? Aquilo que o Conclave de Brasília demonstrou, portanto, que há 2.000 decretos absolutamente sigilosos de Dilma Rousseff, portanto, ilegais. Quem vai legalizar esses decretos? Então, o que está acontecendo dentro do Brasil é, sobretudo, uma insistência da própria população que rejeita o PT, mas não rejeita o comunismo. Ô, L'Oréal, só para sumarizar aqui, eu queria lembrar as pessoas, eu vou ler aqui um trecho do que o Olavo de Carvalho recentemente publicou. Ele foi claro: os eternos formalistas jurídicos que confundem a letra das leis com a estrutura real do poder dizem, esperançosos, que a decisão do Waldir Maranhão é nula. Ora, a eleição de 2014 não foi nula, não foi nula a apuração secreta, não é nula o mandato de Dilma, não é nula a própria existência de partidos associados ao Fórum de São Paulo. Desde quando a nulidade constitucional e legal foi uma objeção contra a tomada do poder por um grupo revolucionário? E aí onde as pessoas realmente não entendem a dimensão do que ocorre, porque eles não compreendem esse comunismo, essa versão brasileira de comunismo que nós vemos. Então, essa conscientização que você vem fazendo, ela é muito importante, ela é fundamental. Eu acho que houve um despertar, ok? Não muito grande, mas já muitas pessoas compreendem o tamanho do problema que nós temos. E isso, eu acho que vai num crescendo agora, ele vai aumentar e nós vamos conseguir mais e mais conscientizar as pessoas sobre isso. O outro ponto...
existe um outro ponto aqui que é o seguinte, eu vou concluir para não tomar mais tempo aí de todo mundo. Que é o seguinte, o tempo inteiro esses políticos querem, inclusive os juízes do Supremo, querem nos chamar para que nós nos mantenhamos na normalidade constitucional. Não é? Porque quando eles fazem esse chamado, eles dão a entender à população de que eles estão cuidando da normalidade constitucional. Não, eles são os agentes da implementação da anti-inconstitucionalidade. Mas eles querem dar a entender ao povo de que eles estão sendo zelosos e cuidando da Constituição. Enquanto eles fazem de conta que cuidam da Constituição, eles vão cometendo todas as sequências de arbitrariedades possíveis e imagináveis, que é o que o professor Olavo vem avisando há muito tempo. Desde quando o comunista respeita a lei? Correto. Ele não respeitou em nenhum lugar do mundo. Por que ele respeitaria no Brasil? E se ele no Brasil está seguindo, em parte, alguma parte da lei, não é para respeitá-la, é para destruí-la? Este é o ponto fundamental. É preciso parar de usar termos e adjetivos incorretos. Por exemplo, comunista não é irresponsável. Comunista é criminoso. Chamá-lo de irresponsável, chamar a atitude de Waldir Maranhão de irresponsável é, no mínimo, leviano. Porque ele não é irresponsável, ele é criminoso. Ele faz parte de um esquema criminoso. É preciso parar de xingar os comunistas e chamá-los pelos nomes corretos. Psicopatas, assassinos, criminosos, gangster. Existem adjetivos corretos. Insultar entra na esfera pessoal. É preciso chamar a gente do nome que diz respeito a eles. A Jandira Fegali ficou ofendidíssima outro dia porque alguém chamou ela de comunista, assim como a senadora do Amazonas. Ora, mas eles são comunistas. Tudo que os comunistas brasileiros não querem ser identificados é precisamente um comunista. Porque não há nada pior do que um comunista. Então, se o Brasil quer, de fato, entrar no amadurecimento, os movimentos sociais têm que ter coordenação, nós temos que ter projeto, nós temos que ter estratégia e, sobretudo, nós temos que ter um conhecimento claro e exato do monstro que nós estamos enfrentando. E não se trata de achismo, trata-se de um fato, é um fato concreto no mundo inteiro. Então, o Brasil precisa de sair do grau do achismo. Todos os movimentos de rua, sério, precisam se unir e se unir para obter conhecimento. Para obter conhecimento. Então, tem que reunir os dirigentes dos movimentos, nós temos que criar uma forma de transmitindo conhecimento verdadeiro para os grupos e os grupos vão fazer com esse conhecimento aquilo que eles bem entenderem. Mas nós precisamos de criar uma coordenação, de fato, mais ordenada em relação às coisas. E essa ordenação não significa que há uma hierarquia em que eu mando e você obedece. Não, é uma hierarquia da seguinte forma, ela é articulada. Olha, eu tenho esse conhecimento, transfiro ele para você. Utilize o conhecimento como você quiser. Agora, continuar tratando o projeto de desmonte da estrutura da soberania nacional como se fosse um mero caso de corrupção, pelo amor de Deus. Está todo mundo agora altamente empenhado em 2018. Ora, como é que o Bolsonaro vai ser eleito em 2018 com parlamentarismo? Quem é que pensa que a Marina Silva vai votar no Bolsonaro? Hein? Quem é que pensa que o PSC vai votar no Bolsonaro? Que o DEM vai votar no Bolsonaro? Aonde o brasileiro está com a cabeça? Essa falta do senso da realidade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que ela é em si mesma. Não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. Então, o Brasil é um país comunista. Por que eu não consigo ver? Porque simplesmente não foi decretado um comunismo à moda cubana. Foi decretado um comunismo à moda socialismo fabiano, e o indivíduo que pautou isto junto com o senhor Ulisses Guimarães na década de 70, portanto, durante ainda o regime militar, foi o senhor Fernando Henrique Cardoso. O PSDB é um dos partidos mais perigosos que o Brasil tem, porque o PT tem uma aparência de esquerda, o PSDB não. Não. Eles são dissimulados, mas quem preparou e pavimentou
todo o terreno para esta monstruosidade foi duas grandes pessoas, o senhor Ulisses Guimarães e o senhor Fernando Henrique Cardoso. Isso está escrito e documentado. E a Constituição de 88, que, para finalizar, vou aqui lembrar o seguinte, aonde eles querem chegar? Eles querem alterar o sistema novamente. Fernando Henrique Cardoso, em depoimento na Globo News, falou com viva voz, e já falou mais de uma vez, que o sistema da Constituição de 88 já deu o que tinha que dar. Ele não funciona mais. Então, se ele não funciona mais, ele não está funcionando nem mais para o mega esquema de corrupção que eles criaram. É preciso entender isso. Portanto, é o objetivo de todos os partidos de esquerda nacional, subvencionados ao Foro de São Paulo e ao Grupo de Bilderberg, alterar, fazer uma nova Constituição. Basta a gente ver, ao longo da história da República, o Brasil teve Constituição nova praticamente de 40 em 40 anos. Essa Constituição aí tem quase 30. Ao longo da história da República, de 30 em 30, de 40 em 40 anos, mudou o governo, e mudou radicalmente, oscilando entre governo populista, oligarquia. Governo populista, oligarquia. Quem sai agora? Um governo populista, que é o governo do PT. Quem vai entrar agora? Michel Temer, oligarquia. Depois da oligarquia vem outro governo populista. E essa é a história de toda a história da República. Até onde nós vamos ir com esse caso? Então, enfim, é isso.